Bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje. Olá, seja bem-vindo ao podcast Minha Lição de Hoje, terça-feira, dia 22 de setembro de 2020. O tema de hoje é Paulo, o instrumento escolhido por Deus. Um dos mais importantes homens que entregaram a sua vida a Cristo e levaram a mensagem do Evangelho a milhares de pessoas foi o apóstolo Paulo. Seu passado mostrava um homem perverso, cruel e que perseguia os cristãos. Contudo, ele não sabia que ele seria um instrumento usado por Deus para levar por toda a Ásia e Europa a mensagem de Deus. E essa mensagem se espalhou por muitos lugares, chegando hoje até a mim e a você. Paulo aceitou a Cristo como Salvador. E quando ele fez isso, sua vida mudou radicalmente. O Espírito Santo entrou em sua vida e o fez proclamar a palavra da verdade para centenas, para milhares de pessoas no Mediterrâneo. Seu testemunho impressionava as pessoas. Como pôde alguém tão perseguidor passar a ser alguém que agora louvava e falava de maneira intensa sobre Jesus? E isso me faz pensar como Cristo escolhe os seus candidatos à pregação do Evangelho, como Cristo escolhe aqueles que vão falar do seu amor para as outras pessoas. Por muitas vezes nos achamos indignos de pregar a palavra de Deus, nos achamos indignos de contar o nosso testemunho, porque talvez no passado a nossa vida pregressa tenha sido uma vida ruim, de mau testemunho. Contudo, o pensamento deve ser exatamente o contrário. Se Cristo me transformou, eu preciso falar a outras pessoas. Lembre-se que Deus não procura os melhores talentos. Deus procura as pessoas que estão à disposição de fazer o seu trabalho. E não importa quem nós fomos. Lembre quantas pessoas rejeitadas pela sociedade, como a mulher samaritana, como endemoniados, prostitutas, coletores de impostos, que até se tornaram seus discípulos, pescadores, homens simples e rudes, que a partir do encontro com Cristo, tornaram-se em homens intrépidos na pregação da palavra de Deus. E Paulo, de feroz perseguidor, ao mais amável e intenso pregador da história de Cristo, da história do Evangelho, do cristianismo. Ele foi transformado e foi enviado, e com alegria, mesmo com sofrimento, ele continuou pregando e falando da mensagem e da história de Jesus Cristo. Paulo, ele foi transformado e a sua vida foi um exemplo, porque ele começou a, mesmo sofrendo, levar a mensagem de Cristo. Ele estava em prisão domiciliar em Roma e ele falou lá em Atos 28, que a salvação de Deus foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. E foi enviada através de pessoas como o apóstolo Paulo. E ele, no fim da sua vida, pôde falar para todos que ele tinha combatido o bom combate, tinha completado a carreira e estava agora aguardando a fé. O chamado de Paulo foi um chamado dramático e uma convocação necessária de um homem que outrora cruel, mas agora um grande pregador. Ele permaneceu fiel até o fim, mesmo em sofrimento, mesmo em dor e sofrendo escárnio, mesmo diante de homens poderosos e perversos. Paulo pôde representar a Cristo e a sua história passou a ser um marco para todos os cristãos. O apóstolo Paulo considerava-se o pior dos pecadores e fez uma grande obra para Deus. E eu e você, mesmo sendo quem somos ou quem fomos no passado, podemos também cumprir o chamado que Deus tem para a nossa vida e fazer o trabalho para Ele. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia e até o próximo podcast. Obrigado por ouvir o nosso podcast. Compartilhe e até amanhã.